que a gente vai. Engraçado, no meu caso especificamente, mais do que ter um motivo para ir, eu sabia que eu tinha que ir. Mas eu achava que eu estava indo por um motivo e me foi revelado ao longo do caminho qual o verdadeiro motivo da minha ida. Eu tinha motivos para voltar, né? Quando eu estava saindo daqui, minha mãe estava muito aflita com a minha partida e conversando comigo, ela queria saber se estava tudo certo, se... aflita, né? Eu disse para ela assim: mãe, a coisa mais importante eu tô levando. E mostrei para ela a chave de casa. E para um canceriano como eu, que simbolicamente leva a casa nas costas, a chave daqui representava muito, né? Porque se você parte, eu acho que você precisa saber aonde você junta. E volta. E aí eu tinha motivo para voltar. O principal era minha filha, né? Eu não sabia realmente por que ir, mas eu sabia que eu tinha que ir. Era uma espécie não de entendimento, mas de compreensão. Era uma coisa da ordem do sensível. Eu achava que eu tinha que ir por um motivo específico, mas descobri que não. Descobri que os motivos eram outros. E eu acho que a gente volta pelo mesmo motivo, ou pelos mesmos motivos. A gente é muito habituado a se apegar no racional, né? Muito habituado a se apegar no racional. Quando muitas vezes a gente sente que tem que fazer alguma coisa e não sabe o porquê. Mas a gente sabe que a gente tem que fazer aquilo. Então por que não ouvir isso? Por que não escutar o coração? Eu acho que essa forma de pensar com o coração, acho que ainda tem que ser mais cultivada. Porque essa é uma forma que vem com certeza, ou com certezas, né? Quando a gente arruma um motivo racional para fazer as coisas, às vezes ele tem uma razão, mas a razão não é como a certeza dentro de você. O motivo por eu estar indo é esse, eu tenho que fazer esse caminho por causa disso. Mas isso está dentro de você? É por isso que eu acho que as pessoas às vezes me perguntam: você acha que todo mundo tinha que fazer um caminho como esse? Ou ir para o caminho de Santiago? Eu acho que não. Porque eu acho que não. Eu acho que a pessoa tem que sentir se essa é a sua verdade. Se tem alguma coisa ali que está dizendo vai. E lá pode ter alguma coisa que vai dizer volta. Sabe? Eu sei que isso tudo parece muito vago na hora que eu digo, mas
É a mais pura verdade. Em 2009, eu tava com um peregrino amigo meu, Ramiro Maia, num Réveillon em, em Trancoso. E aí a gente, na noite do dia 31 pro dia 1º, a gente começou a andar na praia, indo pra festa de Réveillon. E a gente chegou num ponto que a água estava muito fina sob os nossos pés e tinha muitas estrelas no céu. E o mar estava muito calmo, a praia muito deserta, muito escuro, de tal maneira que de repente a água embaixo do pé da gente estava refletindo as estrelas do céu. Então foi a primeira sensação que eu acho que a gente teve em conjunto ali, de estar andando no campo das estrelas, sabe? Porque a gente andava no reflexo da água, né? Do céu na água. E aquilo foi de uma poesia tão grande. E nesse Réveillon, o Ramiro virou para mim e falou assim: cara, vamos fazer o Caminho de Santiago. E eu virei para ele, como eu geralmente faço, e disse assim: será? E ele virou para mim e falou assim: você já está fazendo e não sabe. Nessa hora eu tive certeza que eu tinha que ir, sabe? E foi um combinado nosso. No setembro daquele ano, a gente foi fazer o Caminho de Santiago em 2009. E anos depois, em 2013, quando eu tive isso, na verdade isso aconteceu em 2012, quando eu tive uma crise muito forte, uma dificuldade muito grande na minha vida, eu fiquei num nível de transtorno e desesperança tão grande que eu não sabia o que fazer. E quando eu fui dormir, pedindo a Deus que me dissesse o que fazer, eu acordei com uma voz me dizendo assim: você não é peregrino? Caminha. Então eu decidi caminhar por esse motivo, por essa razão. E eu sabia que eu tinha que ir e achava que era por isso. Mas tinha alguma coisa que me dizia que havia algo mais nessa história, sabe? E eu não sabia o que era. E isso me foi revelado no caminho, enquanto eu caminhava. Em 2009, quando eu terminei o Caminho de Santiago, eu comecei a escrever um livro sobre o caminho, sobre a experiência e tal. E desde o primeiro momento, quando eu sentei para escrever, eu tinha na minha ideia, na minha mente, no meu espírito, a imagem de São Jorge matando um dragão e da Capadócia. Eu não sabia por quê, mas eu tinha uma sensação que eu só ia conseguir escrever esse livro depois que eu fosse para a Capadócia. E eu não sabia por que isso. Aí aconteceu que antes de eu ir fazer
peregrinação de 2013, uma amiga minha me disse: olha, eu tô querendo ir para Capadócia. Você não vai comigo, não? Você já vai fazer essa peregrinação? Aí eu falei assim: eu não sei porquê, mas eu sei que eu tenho que ir para Capadócia antes de fazer a peregrinação. Só que eu não sabia porquê. E eu fui, mesmo assim. Ela queria fazer o passeio de balão e eu sempre tive pânico de altura. Não é medo, não. Pânico, pânico. E eu cheguei lá nesse dia e a gente foi fazer o passeio de balão. E eu virei para Dani, minha amiga, e falei assim: Dani, a gente vai combinar o seguinte, eu vou entrar nesse balão, muito provavelmente eu vou desmaiar no meio, porque eu tenho pânico de altura, e aí você cuida de mim, porque é isso que vai acontecer. E era onde eu tinha que estar nesse momento para que eu pudesse fazer a viagem. Porque esse dragão do medo tinha que ser enfrentado, sabe? Quando o balão começou a subir, foi que eu saquei. Foi que me caiu a ficha, assim. A Dani, ela se chama Dani Serafim. Eu não sabia, eu pedi ajuda dos anjos, mas foi um arcanjo Serafim que me pegou e me levou a mais de 1.300 metros de altitude para que eu visse o mundo lá de cima e sentisse a maior sensação de liberdade e de grandiosidade do mundo, sabe? Da vida. Nossa, é muito difícil falar disso, mas foi uma constatação do tamanho do nada tão grande, porque quando você está a mais de 1.300 metros de altitude num cesto, aquilo ali te dá uma compreensão do vazio que ultrapassa pelo menos para mim, ultrapassou toda a reflexão que eu tinha a respeito do vazio e do nada. Tem uma máxima que é comum a gente escutar, né? Deus é tudo. Ou Deus ligado a tudo, né? Quando eu tô ali naquele lugar, me veio uma coisa tão forte de que essa conceituação racional da gente de tudo e nada é muito frágil. É muito frágil. Porque como é que Deus pode ser tudo se conceitualmente não pode brotar mais nada. Tudo é tudo. Mas Deus é nascimento, né? Aí me veio uma coisa, mas e se for o contrário? E se Deus for esse vazio, esse nada? Porque ali pode brotar. No nada é folha em branco, né? O nada é a terra arada. O nada é onde as coisas podem surgir.
é onde a criação pode se fazer. Isso tem a ver com Deus. Quando é fechado, quando é tudo, é porteira fechada. Porteira fechada não combina com Deus. Combina a porteira aberta, sabe? Então, quando você começa a ter uma percepção de Deus diferente do tudo e mais colada no nada, até o vazio existencial passa a ter um outro significado. O sujeito marcado pela falta, ao invés de ficar em pânico, ele encontra o seu lugar, o colo de Deus. Você passa a ter um outro tipo de conforto no vazio, não desespero, sabe? E isso mudou a minha percepção de ver o vazio. Quando eu estava fazendo um parênteses aqui, quando eu estava uma vez indo visitar minha filha em Recife, no avião, eu fui no banheiro, na parte de trás do banheiro, e o banheiro tinha gente na hora. E na hora que eu parei para esperar, eu fiz a volta, olhei para a aeronave, e do ângulo que eu estava, eu vi as pessoas sentadas e vi as janelinhas e o céu, né? Aí me deu aquela impressão assim, pô, nós estamos num ônibus, no meio do nada, a 11 mil pés de altitude. Como é que é isso? Por que eu não tenho pânico? Ali, né, no avião, dessa forma, né, naquele cubículo, né, naquele charuto de metal, e tenho pânico se eu chego numa varanda, né? E eu saquei que o meu pânico vinha da minha vontade de pular. Exclusivamente. O pânico não era do nada, era de mim. E dessa minha vontade, né? Então, quando eu tô no balão a mais de 1.300 metros, olhando para aquele vazio completo, né? E encontro com esse nada de uma forma muito forte, isso passa a ter um outro tipo de... Isso me toca de uma outra maneira, sabe? Isso me deu uma inversão, assim, foi como se eu tivesse matado esse dragão. E aí eu consegui começar a ter uma outra relação com esse vazio existencial, com essa falta que existe em mim, né? E com Deus. Isso mudou minha percepção a respeito dessas coisas, sabe? E aí meu medo, meu pânico de altura foi embora. E eu pude curtir, relaxar e curtir a beleza de estar vivo ali, a beleza do tamanho do mundo, de estar ali nos braços do arcanjo Serafim que me levou de volta para a terra. E aí eu estava pronto para partir, com uma outra concepção. Em 2012, eu tive um desentendimento com a mãe da minha filha. Ela pegou a minha filha, ela morava em Belo Horizonte, e pegou minha filha e levou para Recife, pelos motivos dela, assim. E na ocasião, ela entrou na justiça para poder discutir sobre a guarda da criança. E eu tenho para mim que nenhuma criança pode ser alvo de disputa judicial. Eu acho que a gente está evoluindo muito nessa coisa da guarda compartilhada, só que eu acho que a justiça ainda é muito deficiente nessa parte, né? E quando ela quis discutir
a guarda da minha filha na justiça, eu quis mostrar para minha filha que não existe o caminho da guerra apenas. Eu quis mostrar para ela que existe também o caminho da paz. Então eu decidi fazer uma peregrinação por motivos pacíficos, para dar para minha filha um exemplo. E ela mora a 2.222 quilômetros da minha casa, daqui de Belo Horizonte, em Recife. Então eu decidi andar pelo menos a distância da minha casa até a casa dela, para dizer para ela: filha, eu tô indo te buscar. Só que eu não podia fazer isso aqui no Brasil, até por questões de segurança. E como eu já havia feito o caminho de Santiago em 2009, eu falei, bom, eu vou fazer de novo o caminho de Santiago, mas o caminho de Santiago são só 800 e poucos quilômetros. Eu preciso de mais de 2.200 quilômetros. Então eu falei, já que é o caminho da paz, eu vou juntar então com o caminho de São Francisco. E vou unir o caminho de São Francisco ao caminho de Santiago. E decidi então percorrer cerca de 2.500 quilômetros, saindo de Roma, passando por Assis, chegando a Chiusi della Verna, onde São Francisco ganhou as chagas dele, e de lá partindo para a ponta do caminho de Santiago, do caminho francês, nos Pirineus, e percorrendo o caminho de Santiago. No total dá cerca de 2.500 quilômetros. Olha, eu não sei se todo mundo precisa de sacrifício para o aprendizado, sabe? Eu realmente não sei. Eu precisei e acho que preciso. Tem muita gente que aprende com o erro dos outros, né? Eu ao longo desses 43 anos, eu acho que eu aprendi muito mais com os meus erros do que com os erros dos outros. O sacrifício em si, ele é um exercício, né? E eu acho que todo exercício é válido, sabe? E você pode tirar bons ensinamentos, tanto das coisas boas quanto das coisas difíceis. Eu acho que tem coisas que doem mais e tem gente que sente mais, né? Aquele dito de cada um sabe onde o sapato aperta, ou como ou onde o calo dói, eu acho que é muito próprio, muito verdadeiro, sabe? Acho muito certo isso. Porque pode me doer de uma maneira e pode te doer de outra. As pessoas são sensíveis de modos diferentes, né? E às vezes uma coisa que me toca profundamente não te causa nada. E outras coisas te tocam profundamente e eu não tenho uma compreensão a respeito nem da sua dor, nem do seu amor, né, cara? Eu acho isso muito interessante, assim, e muito rico, né? Como é que as pessoas são diferentes, né? Eu acho isso muito interessante. Agora, para mim foi necessário, né? Para mim foi importante ter feito essa peregrinação, não só por mim, não só pelo exemplo que eu queria dar para minha filha, de mostrar para ela que existe um caminho da paz, né?
Eu fui achando que eu estava indo por esse motivo, mas sabia que tinha alguma outra coisa que eu não sabia o que era. E qual foi o impacto sobre mim e sobre o caminho quando eu descobri no primeiro boteco, no primeiro café que eu entrei, saindo de Roma, eu viajando com esse chapéu aqui, né? Imagina, eu com esse chapéu, com dois sticks, né? Duas varas de caminhada e uma mochila de 10 quilos nas costas, bota. E eu era uma figura estranha ali, né? Quem que ia andar com aqueles dois bastões de caminhada ali na saída de Roma, né? Eu não estava no meio do mato, né? Em cima de uma montanha. E aí uma daquelas pessoas que estavam ali sem fazer nada no café, às vezes olhando uma loteria que estava passando ali na televisãozinha e tal. Eu vi muita gente vendo jornal. A situação da Itália e de toda a Europa naquele período de 2013 ali era de um desemprego muito grande, né? E de uma tristeza muito grande, de uma falta de esperança muito grande. E aí eu entrei nesse café no primeiro lugar que eu parei para tomar um café assim, para ganhar força. Aí uma pessoa: ah, o que você tá fazendo aí? Vai escalar um monte aí, não sei o que, você tá fazendo o que, não sei o que. Ô fulano, olha esse cara aí, não sei o que. Aí eu fui pedir um café, a atendente começou a conversar comigo. Ela falou: por que você tá com esse chapéu, com essa mochila, esses bastões de caminhada e tal? Eu falei: não, eu sou um peregrino do Brasil e vou caminhar daqui de Roma até Santiago de Compostela, na Espanha. Ela: o quê? Ô fulano, a história desse cara aqui, vem cá. Aí esse mesmo cara que tava me gozando, ele encostou do meu lado e falou assim: que história é essa? Eu falei: não, eu sou um peregrino brasileiro. Comecei a contar e tal. Aí ele: o quê? Ô fulano, vem cá, vem ouvir a história desse cara aqui. Aí chamou mais outra pessoa, aí eu comecei a conversar com essa atendente, com esses dois senhores e tal. E aí eu sei que no final do café, esse mesmo cara que estava me gozando, ele virou para mim e falou assim: olha, eu não posso fazer isso que você está fazendo, não. Mas lembra de mim em Santiago e reza por mim. Porque eu sou um pai de família e tô desempregado, tô passando por um momento de dificuldade muito grande e tal. Aí eu peguei meu Moleskine na minha pochete, abri o Moleskine, peguei a caneta e falei assim: qual que é o seu nome? Ele falou o nome dele, eu anotei. Eu falei assim: olha, o senhor pode ficar tranquilo que eu vou caminhar por você. Eu vou levar o seu nome lá para Santiago e eu vou fazer esses 2.500 quilômetros em seu nome. E qual foi a minha surpresa de que isso foi uma constante em toda a peregrinação. E eu comecei a recolher pedidos, relatos, casos, dores de muita gente ao longo desse caminho. Em cada lugar que eu passava, tinha sempre uma pessoa que me pedia. De uma mulher que me abraçou e começou a chorar num posto de gasolina, porque o frentista contou para ela o que eu estava fazendo, e ela se chamava Clara, né? Há uma mãe em Reco que a filha dela estava viciada em heroína. Os casos que eu ouvi, os pedidos que eu tive, as dores das pessoas foram tantas e foram tão fortes que eu comecei a perceber que eu tinha ido lá não para carregar a minha cruz,
mas que eu tinha ido para poder levar a cruz de cada uma dessas pessoas. Olha, quando eu... Tem muitas coincidências, entre aspas, tem muitas curiosidades, entre aspas, que me aconteceram ao longo do caminho, sabe? Você me pergunta o que eu encontrei no final. Existiram 2 finais para mim, né? O primeiro deles foi quando eu completei em Astorga, quando eu completei os 2.222 quilômetros. Nesse dia eu caí de cama, verdadeiramente falando. Eu, com a proximidade dos 2.222 quilômetros, eu adoeci. Eu já tinha perdido mais de 10 quilos, acho que eu já tinha perdido 13 quilos, foi isso, eu já tinha perdido 13 quilos, e eu tive uma desidratação tão grave que nos últimos 4 dias eu já vinha tendo uma diarreia muito grande e conseguindo andar cada vez menos e sentindo muito fraco, né? Até o momento que eu cheguei, quando completou 5 dias, eu cheguei a Astorga, ultrapassando os 2.222 quilômetros, e fui procurar um médico, porque eu senti que eu já não conseguia mais caminhar. Eu não sei como é que eu vou dizer isso. Qual foi a minha surpresa ao ser consultado no consultório 111 pelo Dr. Angel, e o doutor me disse: olha, eu não vou te internar porque eu não tenho leito disponível. Então você não vai ficar em albergue de peregrino, você vai ter que ir para um hotel e você vai tomar esses remédios aqui, ficar 2 dias tomando esses remédios aqui, você vai ficar de cama, deitado, internado, mas não aqui no hospital, no hotel, porque não tem leito disponível. Você vai ficar internado esses 2 dias tomando essa medicação aqui e não anda, porque senão você não vai chegar. Você não tem condição de andar mais nenhum dia. E eu fiquei 2 dias de cama lá, tratando dessa enfermidade e tomando os remédios que ele pediu. E ao final desses 2 dias, no 3º dia, já sentindo muito melhor, mais recuperado, ele me passou uma dieta também, que eu tive o que eu tinha que comer e tal. Eu voltei lá para que ele me liberasse a caminhar, e ele falou assim: olha, volta a caminhar, você ainda vai tomar por mais 2 dias esses remédios aqui. Me passou os remédios e a minha dieta, como é que tinha que ser, e começa devagar, começa caminhando menos agora, até você ganhar mais energia para você terminar de chegar. Então, ter chegado nesses 2.222 para mim foi uma coisa muito, muito forte. E a minha enfermidade foi como se eu estivesse expurgando tudo aquilo que tinha sido de difícil. Eu já tinha sentido que o meu intuito particular, o meu motivo particular, ele já tinha sido cumprido, sabe? Só que eu precisava ainda caminhar mais 300 quilômetros para cada uma daquelas pessoas que tinha me feito pedido. E eu fui, né? E fui com
E aí a partir daí foi um outro tipo também de olhar sobre o caminho, porque foram 300 quilômetros de alegria e festa, por eu ter feito uma coisa para minha filha que no meu modo de ver era uma coisa bonita, sabe? Uma coisa importante. Não só para minha filha, mas para mim também, para a mãe da minha filha também, para minha família também. E eu acho que no fundo, se isso servir de algum exemplo, se tocar uma pessoa, né, que esteja passando por uma dificuldade com alienação parental, né, com uma disputa judicial, né, que tem uma criança no meio, né, eu acho que isso vai ter valido a pena. Nossa, que difícil isso. Eu acho que a distância é a vida. E o caminho sou eu. Ou o caminho é o eu. Eu pensei muito, meditei muito a respeito disso durante a caminhada e me vinha forte as palavras que chegaram até mim, evidentemente, através de tradução sobre tradução sobre tradução de Jesus, que disse: eu sou o caminho, verdade e a vida. Curioso que aí eu fiquei meditando que ele poderia ter dito assim: Deus é o caminho, a verdade e a vida, ou ele poderia ter dito: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas se ele tiver dito mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu acredito que eu não sei se ele disse isso em hebraico ou em aramaico, não sei, eu sou muito ignorante, mas provavelmente ele disse: eu, caminho, verdade e vida. Porque o ano que eu estudei o hebraico, eu saquei que não tem exatamente isso, né? Tem assim: eu, caminho, verdade e vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida é uma construção que já é posterior e já é uma coisa de tradução, né? Então eu fiquei pensando muito a respeito disso e cheguei à seguinte formulação para mim, né? Se ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, talvez ele queira ter dito isso de cada uma das pessoas, sabe? Que o eu é o caminho, o eu é a verdade e o eu é a vida, né? Porque quando essas coisas vêm mediadas pela religião, né? Isso se distorce um pouco, né? Então, se a gente vai na coisa mais crua, talvez a gente encontre o sabor verdadeiro, sabe? Sem muito tempero, porque às vezes o tempero, da mesma forma que às vezes ajuda a contribuir para um sabor de um alimento, às vezes ele atrapalha. Então, qual é a essência do eu? Será que esse eu é o caminho, a verdade, a vida? Então, se você me pergunta o que é o caminho, eu acho que o caminho é o eu. Se a gente tivesse essa consciência do eu
aí eu não sei se eu falo nem como caminho ou enquanto caminho, se a gente for pensar no período de tempo que a gente existe, né? Então talvez a gente possa falar eu enquanto caminho. O eu enquanto caminho deve ser preservado, né? Ele deve ser cultuado, né? Ele deve ser bem percorrido, né? Ele deve ser cuidado. Imagina se todo mundo cuidasse dele com esse olhar do caminho, da verdade, da vida. Que mundo a gente teria? E que esse encontro, né, da distância com o eu, da vida com o caminho, que é eis o mistério da fé. É aquilo que a gente não pode apreender ou compreender, né? E tem que ir dando um passo depois do outro mesmo, né? O Bernardo voltar ainda vazio, nesse ponto, significa que eu voltei mais cheio de Deus. Porque Deus para mim agora é o vazio, né? Esse vazio rico de possibilidades, né? Esse lugar onde as coisas podem brotar, né? Então, eu, Bernardo, voltei com muito mais... Eu voltei em paz com o meu vazio. Eu dei as mãos pro meu vazio, sabe? Eu abracei a minha falta. E eu comecei a compreender que toda vez que eu sinto esse vazio, eu sinto a presença de Deus. E isso muda a minha perspectiva sobre as coisas, sabe? Tem uma alegoria no caminho que eu acho muito própria, que é a da concha de Santiago, né? Da concha. Essa alegoria diz o seguinte, que quando você está fazendo o caminho, você tem que usar a concha virada para cima, dessa maneira, assim. Por quê? Porque ela virada dessa maneira é como uma mão que pede, sabe? Então é onde você tem o pedido do alimento, o pedido da água, o pedido da luz, o pedido da sabedoria, porque você está ali em busca de algo. E aí depois que você termina o caminho de Santiago, ensinam para você que você deve andar com a concha a partir desse momento pro outro lado, porque aí é a mão da outra forma, né? Então é você passando para frente, dando, né? Doando e passando para frente tudo aquilo que você viveu, aprendeu, sentiu, pensou.
eu terminei o caminho, essa última peregrinação, em 2013, mas não terminei o caminho, né? Se é o caminho do eu. No entanto, desde 2013 eu estou escrevendo o livro sobre esse caminho e é realmente muito difícil, né? Você colocar em palavras uma coisa que é muito maior do que você pode contar, né? Você, de certa maneira, racionalizar aquilo que vai além da razão é uma coisa extremamente difícil, porque você não quer ser... você não quer ser injusto com tudo aquilo que você sentiu e viveu, né? Como é que eu vou definir o Deus que eu encontrei? Como é que eu vou definir o medo que eu vivi? Como é que eu vou definir o caminho que eu percorri? Que não foram só os 2.205, os 2.500 quilômetros. Tem um caminho que vai se abrindo dentro de você ali que ninguém vai ver nunca, né? Que você percorre. Então, essa tem sido a minha dificuldade, mas eu tô passo a passo caminhando nesse livro, né? E falar sobre isso aqui, eu já fiz algumas palestras, assim, eu nem gosto de dizer palestras, né? Assim, eu já bati um papo a respeito desse caminho em vários lugares, assim, as últimas vezes foram em 2 presídios. E essa palavra que chega, mesmo que ela seja incompleta, ela é uma seta amarela, sabe? Que dá de alguma forma para as pessoas um glimpse ali, né? Sei lá, um vislumbre, é você apontar, olha para lá. E aí a pessoa pode olhar e se quiser andar, né? Eu não posso ser leviano a ponto de não falar nada. E não posso ser leviano a ponto de achar que eu disse tudo. Eu quero dizer nada no sentido de dizer o tanto que falta ser dito, para que cada um construa esse discurso do eu caminho.